Imagine um pedaço de pedra que brilha como pequena lua nas mãos. Prata escura, faces lisas que refletem a luz como espelhos partidos. Essa pedra, galena, carrega em seu ventre um metal pesado, o chumbo, cujo peso e maleabilidade tornaram-no útil desde que aprendemos a transformar fogo em ferramenta. Mas há um outro lado desse brilho. Ao longo de milênios, o chumbo se insinuou nas peças do cotidiano, nas oficinas, nas casas, nas cidades e nos corpos. Uma presença silenciosa, lenta como a erosão, que deixou marcas difíceis de apagar. Pausa de 2 a 3 segundos. Efeito sonoro sutil, vento sobre pedras. O que nos interessa não é apenas a química fria do elemento 82, mas a história dessa presença. Como um metal barato e maleável se tornou tecido material das instituições, da administração e do prazer. E como essa onipresença criou uma toxicidade difusa, uma violência lenta que atravessa gerações. Hoje vamos seguir esse fio, das veias de galena escondidas nas rochas até as cidades, dos fornos fumegantes aos ninhos urbanos de chumbo, e examinaremos onde e como ele pode ter contribuído para enfraquecer sociedades, sem jamais alegar que foi o único ou inevitável agente de queda. Pausa breve. Se esta história estiver encontrando você neste momento, se estiver gostando do tom e quiser perder-se comigo por mais minutos, curta e inscreva-se. Isso ajuda a manter histórias longas como esta no ar. O primeiro capítulo desta longa pegada começa antes mesmo das cidades, na geologia e nas primeiras mãos que, na pré-história, perceberam que certos minerais derretiam mais facilmente que outros. A pedra que brilha era conhecida desde muito cedo. Galena é o sulfeto de chumbo, pesado no toque e com faces cristalinas que hoje nos parecem ornamentais, mas que para caçadores-coletores e primeiros agricultores tinham utilidade imediata. Em ambientes onde a rocha aflorava, alguém notou que, quando a aquecia ao calor do fogo de campo, desprendia um metal denso, maleável, escorregadio entre os dedos. Esse metal podia ser batido, preenchido em fendas, usado como lastro, um recurso prático. Pausa de 1 a 2 segundos. Na transição do Neolítico para a Idade do Bronze, a manipulação de metais transformou-se em tecnologia social. O chumbo não entrou na história por si só, foi coadjuvante das ligas que deram resistência e maleabilidade a ferramentas e armas. Junto ao cobre, passou a atuar na liga do bronze, melhorando fundibilidade, ajudando a controlar o ponto de fusão. Em um mundo em que os estados nascentes precisavam contar, pesar e padronizar, o chumbo foi útil. Pesos, selos e matrizes, objetos ritualísticos e funcionalidades administrativas exigiam materiais baratos e fáceis de modelar. Efeito sonoro, leve martelar. Há algo importante a lembrar sobre esse tempo. As sociedades que se tornavam mais complexas também montavam cadeias logísticas, minas, fornos, caravanas, que deslocavam matérias-primas e, com elas, riscos. O custo social do metal não se via apenas na fumaça das oficinas ou nas mãos escuras dos homens que trabalhavam o mineral. Ele se acumulava em solos, sedimentos, águas e corpos. Esse acúmulo é, em parte, o que chamamos de toxina invisível. Não explode de uma hora para outra, mas apresenta-se como um desgaste que enfraquece organismos e instituições. Para entender como rastrear essa pegada, é útil uma pequena explicação técnica, sem perder a calmaria da narrativa. Os cientistas utilizam traços que poderíamos chamar de impressões digitais geológicas, variações nos isótopos do chumbo. Isótopos são versões do mesmo elemento com massas levemente diferentes. Na prática, diferentes jazidas de minério têm proporções distintas desses isótopos. Medindo essas proporções, pesquisadores conseguem associar concentrações de chumbo encontradas em sedimentos, gelo ou dentes humanos a regiões geográficas e períodos históricos. Outro método vem do gelo e dos sedimentos lacustres, que agem como arquivos naturais. Núcleos de gelo retirados de geleiras trazem camadas que correspondem a anos ou décadas. Cada camada pode conter partículas atmosféricas de chumbo que falam de poluição distante. Sedimentos de lagoa, por sua vez, guardam finas películas de materiais que caem da atmosfera ou vêm de cursos d'água. Em ossos e dentes, o chumbo deixa registros da vida química de um indivíduo. Concentrações elevadas em dentina infantil, por exemplo, falam de exposições precoces. Esses são nossos instrumentos para reconstruir o passado invisível.
Laurion, perto de Atenas, é um dos primeiros grandes casos onde a arqueologia, a história econômica e a toxicologia se encontram. No quinto século a.C., as minas de Laurion forneceram prata que financiou a marinha ateniense, a famosa frota de Trirremes que permitiu à cidade se erguer numa época de intensas rivalidades. A extração ali, porém, não era apenas prata. O mineral trazia chumbo e o processo de beneficiamento e fundição espalhava partículas finas no ar e depositava escória próxima às oficinas. Imagine um amanhecer nos arredores de Laurion. O cheiro forte do fogo, homens e mulheres carregando sacos de minério, crianças correndo entre pilhas de rocha. Nos Ateneus, o metal era moldado em lastros, em moedas e em sinetes. Para a cidade, era prosperidade, para as galerias subterrâneas e as margens dos córregos, um novo mata de contaminação. Escavações arqueológicas mostram que as camadas de solo em torno das oficinas mantêm concentrações de metais muito acima do natural. Em dentes humanos recuperados de cemitérios daquela região, cientistas encontraram sinais de chumbo que indicam exposições repetidas na vida cotidiana. Mas o preço humano era difícil de ver para quem olhava a cidade do alto. A prata das minas ajudou a pagar muralhas, templos e navios, e também, muito provavelmente, encheu de pó as oficinas onde mulheres esmaltavam cerâmicas, onde ferreiros tiravam placas de metal, onde o ar se tornava um filtro fino de partículas que desciam sobre as casas. No nível micro, uma criança com acesso ao solo contaminado, à água ou alimentos armazenados em recipientes com chumbo, podia acumular o metal no corpo, por ingestão de pó, por inalação durante queima e fundição, por contato com utensílios. Ao longo de anos, isso significa uma menor reserva de saúde, alterações no desenvolvimento neurológico, fadiga, problemas renais, efeitos que hoje sabemos correlacionar com a exposição ao chumbo, mas que, na antiguidade, eram mal compreendidos. Do outro lado do Mediterrâneo, na Espanha, as jazidas do que hoje chamamos de Rio Tinto narram uma história paralela e depois paralela inversa. Um sítio rico em pirita, cobre e com frequência associado a chumbo. Antes mesmo da chegada romana, comunidades já exploravam a região. Quando Roma ampliou sua presença na Península Ibérica, as minas tornaram-se estratégicas. O metal extraído ali abasteceu o império, alimentando moedas, instrumentos e obras públicas. A logística para transportar minério desde a foz do rio até as rotas marítimas era complexa. Caminhões humanos e animais, canais e embarcações movimentavam toneladas de rocha. Em ambas as regiões, Laurion e Rio Tinto, a escala da mineração transformou a paisagem e a saúde pública de maneiras que hoje podemos rastrear. Sedimentos mostram picos de chumbo sincronizados com momentos de maior atividade metalúrgica. Perfis isotópicos vinculam esses picos às jazidas locais. Esse é um padrão que reaparecerá com força ao longo da história. Quando a mineração cresce, a contaminação se espalha e os custos materializam-se de maneira desigual, atingindo com mais frequência os que vivem e trabalham perto das minas, os escravizados, os camponeses pobres. Enquanto isso, na cidade grega, o símbolo de poder e riqueza ia se tornando nas margens um depósito de particulados que ninguém, no alto da Acrópole, poderia mapear. Ainda que a prosperidade tivesse permitido avanços técnicos e militares, a presença invisível do chumbo começava a tecer um padrão recorrente. O metal acompanhava a complexidade estatal, sempre pronta a servir de ferramenta para a administração e para prazer, mas também sempre capaz de entrar em ciclos de acúmulo que, em longo prazo, corroíam as reservas de saúde social. É hora de voltar por um momento à técnica, porque entender o traço do chumbo exige compreender como ele viaja. Existem 3 vias principais de entrada no corpo: ingestão, inalação e contato dérmico. Ingestão inclui consumir água, comida ou poeira contendo partículas de chumbo. Em sociedades antigas, recipientes e revestimentos cerâmicos com chumbo podiam liberar o metal para alimentos. Em latrinas e latões de armazenamento, partículas do ambiente podiam aderir e ser ingeridas. Inalação é central para trabalhadores. Quem funde, tritura ou queima minério respira fumos e partículas que depositam chumbo nos pulmões e rapidamente o levam à corrente sanguínea.
O contato dérmico é uma via menos eficiente, mas em exposições repetidas e com pele lesionada pode também contribuir. Em crianças, pequenas quantidades internalizadas são mais perigosas porque seus cérebros e sistemas em desenvolvimento absorvem e retêm mais metal, afetando o desenvolvimento cognitivo de formas que hoje medimos com testes e estudos epidemiológicos. Ao avançarmos no tempo, veremos que o papel do chumbo não foi apenas técnico, mas simbólico e administrativo. Seu uso em pesos, selos e matrizes facilitou o funcionamento do Estado. Mas já antes dessa administração madura, as minas modelavam famílias. Voltemos agora para uma cena humana em Laurion, para que a história não seja apenas dados. Era o começo do verão em uma pequena vila de operários. Um homem chamado Theon acordava antes do amanhecer, a roupa impregnada do cheiro do fogo e do pó fino que se grudava nas palmas. Ele baixava a cabeça para proteger os olhos e caminhava em direção ao poço. Sua esposa, Mihine, acendia o braseio para começar a redução do minério. As crianças traziam pequenas pedras para quebrar. Em certas manhãs, Theon sentia uma dor no ventre e um zumbido nos ouvidos que se dissipavam com a jornada, mas os sintomas eram aceitos como partes do trabalho. Era o preço da prata que comprava pão para a família. As conversas noturnas, quando havia tempo para conversar, falavam de navios e de como a cidade dependia do que escapava da terra. Esse retrato humano serve para lembrar que, desde cedo, a mineração foi uma economia que mobilizava a vida cotidiana inteira. A casa, a oficina, as rotinas alimentares. E onde há rotina, há acumulação. Os restos da fornalha, a escória, as cinzas ficavam perto dos povoados. Gerações inteiras respiraram o mesmo ar carregado de micropartículas. Só muito depois, com técnicas modernas de química e arqueometria, poderíamos quantificar aquilo que para Theon e Mihine era apenas parte do dia. O chumbo entrava, lentamente, no sangue das famílias. Se nos afastarmos para ver o mosaico mediterrâneo, percebemos que Laurion é um caso iniciante de um padrão que se repetirá em escalas maiores e com mistura de novos fatores. Roma, por exemplo, adotou o chumbo de maneiras técnicas, tubulações, balança, revestimentos que escalaram em volume e em sofisticação. Entretanto, ao tratar da hipótese de que o chumbo contribuiu para problemas de saúde pública romanos e até para fragilidades institucionais, encontramos um debate historiográfico que merece ser marcado. Debate historiográfico. Alguns pesquisadores, como Jerome Niriago, argumentaram que a intoxicação por chumbo pode ter sido um dos fatores que formaram um background de declínio, afetando saúde, fertilidade e capacidade política. Outros contestam essa leitura, ressaltando que as evidências são complexas. Incrustações calcárias nas tubulações, variações regionais na exposição e limitações dos dados osteológicos tornam qualquer conclusão única demasiado frágil. Ainda assim, antes de mergulharmos plenamente nesse debate, que exige paciência para separar evidências de conjectura, é preciso entender como a tecnologia romana colocou o chumbo no centro da vida urbana. O latim chama o metal de plumbum. Dele derivam palavras até hoje visíveis nas nossas línguas. Tubulações de chumbo eram comuns para transportar água. Recipientes revestidos com chumbo serviam para armazenar vinhos e alimentos. E o conhecimento de técnicas de soldagem permitia unir peças com relativa facilidade. A maleabilidade e baixo ponto de fusão do metal facilitavam trabalhos em oficinas e em construções públicas. Ao mesmo tempo, a administração romana exigia pesos, selos e matrizes, funções às quais o chumbo se adaptou com naturalidade. Mas há uma nota importante de cautela. Nem toda tubulação assinada por Vitrúvio ou mencionada por Plínio implica intoxicação massiva. Vitrúvio descreve materiais de construção e técnicas. Plínio registra usos e notas naturais. Médicos como Galeno observaram sintomas e doenças. Entre as fontes, há relatos que podem ser interpretados como indícios de toxicidade, mas também práticas de tratamento que complicam a leitura. Por isso, quando se apresenta a ideia de que o chumbo derrubou impérios, devemos sempre retornar ao princípio de parcimônia científica. A hipótese pode ser sugerida, o mecanismo plausível em determinados contextos, sobretudo entre trabalhadores expostos em massa, mas não substitui a multiplicidade de fatores políticos, econômicos e militares que determinam o destino de uma sociedade.
Antes de seguirmos adiante e de entrar em detalhes sobre os usos romanos e as evidências isotópicas que ligam jazidas a picos de contaminação no gelo e nos sedimentos, faço uma pausa para respirar junto a você. Na próxima parte da nossa jornada, quando retornarmos, revisitaremos Roma com olhos científicos. Examinaremos ossos e dentes antigos, veremos o que dizem os núcleos de gelo, discutiremos a natureza e escala das tubulações de Plumbum e explicaremos por que alguns defendem que, embora não tenha derrubado Roma, o chumbo pode ter aumentado a vulnerabilidade de certas camadas sociais. Antes de seguirmos adiante e de entrar em detalhes sobre os usos romanos e as evidências isotópicas que ligam jazidas a picos de contaminação no gelo e nos sedimentos, faço uma pausa para respirar junto a você. Na próxima parte da nossa jornada, quando retornarmos, revisitaremos Roma com olhos científicos. Examinaremos ossos e dentes antigos, veremos o que dizem os núcleos de gelo, discutiremos a natureza e escala das tubulações de Plumbum e explicaremos por que alguns defendem que, embora não tenha derrubado Roma, o chumbo pode ter aumentado a vulnerabilidade de certas camadas sociais. Desvendares técnicos surgirão para mostrar como aromos de incêndio e fumaça foram registrados em sedimentos distantes e como análises isotópicas começaram a desenhar uma cartografia do metal ao longo do tempo. Mas antes de fechar este bloco de história antiga, convém trazer um terceiro caso que, apesar de atravessar um salto temporal grande, nos ajuda a ver a continuidade. Potosí, nos Andes, nos lembra que quando a tecnologia se junta à demanda imperial, a escala e a brutalidade do impacto ambiental e humano crescem. No alto da cordilheira, a descoberta de prata no Cerro de Potosí a partir do século XVI atraiu uma força de trabalho massiva, desencadeou sistemas de trabalho forçado e criou um problema ambiental colossal. A lavagem e o processamento do minério, a combustão massiva de carvão e lenha e a atmosfera carregada de partículas transformaram a paisagem e a saúde das populações locais. No final da parte completa desta história, voltaremos a Potosí e a Zacatecas para narrar como a extração colonial expandiu a lógica vista em Laurion a uma escala planetária. Por ora, segure essas imagens, a lua escura da Galena, as mãos sujas de Teion, o rumor das águas romanas e as alturas geladas de Potosí. Cada uma delas é um nó desta longa rede: minério, tecnologia, administração, trabalho humano e invisibilidade tóxica. Seguiremos adiante com calma, porque a história do chumbo é feita de camadas que precisamos descascar com paciência. Camadas geológicas, camadas de política e também camadas de pó nos dentes de crianças que viveram há 2000 anos. Quando retornarmos, entraremos mais fundo na antiga Roma, nas ruas, nas oficinas e nas casas onde o metal era parte do aparato doméstico. Analisaremos os dados isotópicos que ligam depósitos e poluição e confrontaremos, com cuidado, as versões pró e contra sobre a influência do chumbo em processos sociais de longa duração. Nota de produção: inserir som discreto de martelo metálico ao transitar para discussões técnicas. Reduzir intensidade sonora durante explicações científicas. Pausar 2 a 3 segundos após frases-chave para permitir relaxamento do ouvinte. Bloco: Roma, locutor em ritmo calmo, reduzir velocidade, pausa de 2 segundos antes de começar. Quando desenhamos a Roma antiga, não vemos apenas colunas e estradas, vemos também uma teia de materiais que tornava possível o cotidiano urbano. Pesos que mediam grãos, sinetes que autenticavam contratos, vasos que guardavam azeite e vinho. Entre esses materiais, o plumbum, o plomo dos romanos, o nosso chumbo, entrou quase como um detalhe técnico que, em muitos lugares, acabou por ser estrutural. Imagine uma manhã num bairro popular de Roma. Crianças brincam perto de uma fonte à sombra de uma arcada. A água corre por canalizações que atravessam paredes e pisos. Em oficinas, um oleiro sela as bordas de um jarro, um alfaiate pesa uma meada em lastros metálicos. No balcão de uma taberna, um líquido espesso é reduzido sob fogo lento para adoçar um vinho. Cada uma dessas cenas carrega um uso prático do chumbo. Os romanos tinham talento para transformar materiais em infraestrutura.
Vitrúvio descreve diferentes tipos de condução de água. Plínio registra usos e propriedades de metais. O plumbum servia a várias funções: tubos de água, revestimentos de recipientes, soldas, contrapesos, matrizes para cunhar moedas. Seu baixo ponto de fusão e maleabilidade tornavam-no ideal para trabalhos que exigiam moldagem fácil e junção rápida. Mas como esse metal, útil e silencioso, se tornou um perigo invisível? A resposta está em dois movimentos: a escala e a ubiquidade. Em oficinas isoladas, o chumbo cria um risco concentrado. Quando o mesmo processo se espalha por cidades inteiras, soma-se uma contaminação difusa. Partículas finas liberadas nas fundições, depósitos de escória nas proximidades das oficinas, água corrente que atravessa sistemas de chumbo, tudo isso multiplicado por séculos de uso contínuo, gera um fundo tóxico que se aloja em solos, em sedimentos e no corpo das pessoas. Pausa de 2 segundos. Aqui se impõe novamente um aviso. A afirmação de que o chumbo derrubou Roma é simplista. A vida e a queda de um império resultam de uma trama complexa de fatores militares, econômicos, climáticos e sociais. Ainda assim, é plausível pensar que a exposição crônica ao chumbo contribuiu para um enfraquecimento subjacente em certos grupos sociais, trabalhadores, populações urbanas mais pobres, administradores expostos cronicamente, tornando essas camadas mais vulneráveis a choques adicionais. Debate historiográfico. A argumentação de quem vê um papel significativo do chumbo em tensões sociais repousa em alguns nós empíricos. Genon Miriago e outros apontaram para níveis elevados de chumbo em ossos e dentes humanos de contextos romanos, para picos de chumbo detectáveis em núcleos de gelo e sedimentos correspondentes a eras de intensa atividade metalúrgica, e para relatos médicos antigos que descrevem sintomas compatíveis com envenenamento por chumbo. Esses dados sugerem que, em certas cidades e oficinas, a carga corporal de chumbo poderia ter sido alta o suficiente para afetar saúde, comportamento e fecundidade. Por outro lado, há contra-argumentos relevantes. Incrustações minerais nas tubulações de chumbo, formadas por depósitos de carbonato, podem reduzir significativamente a lixiviação de metal para a água. A variabilidade regional de práticas construtivas e de abastecimento significa que nem todas as populações urbanas receberam a mesma dose. E os métodos de análise osteológica enfrentam problemas de contaminação pós-deposição. Ossos enterrados durante séculos podem adquirir chumbo do solo que os envolve, confundindo interpretações. Além disso, sintomas descritos por médicos antigos eram muitas vezes inespecíficos e poderiam resultar de outras doenças endêmicas. Debate historiográfico. Para além do debate, a arqueometria moderna acrescentou ferramentas cruciais. Novas técnicas de medição isotópica e de espectrometria de massa, por exemplo, ICP-MS, espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado, permitem medir com precisão as assinaturas isotópicas do chumbo em amostras antigas. Essas assinaturas funcionam como digitais geológicas. Depósitos distintos exibem proporções características entre isótopos como 206 Pb, 207 Pb e 208 Pb. Quando encontramos, por exemplo, um pico de chumbo em um núcleo de gelo da Groenlândia, coincidindo com o auge de uma atividade metalúrgica no Mediterrâneo, e os isótopos batem com jazidas conhecidas, a conexão entre fonte e poluição torna-se mais convincente. Além disso, sintomas descritos por médicos antigos eram muitas vezes inespecíficos e poderiam resultar de outras doenças endêmicas. Para além do debate, a arqueometria moderna acrescentou ferramentas cruciais. Novas técnicas de medição isotópica e de espectrometria de massa, por exemplo, ICP-MS, espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado, permitem medir com precisão as assinaturas isotópicas do chumbo em amostras antigas. Essas assinaturas funcionam como digitais geológicas. Depósitos distintos exibem proporções características entre isótopos como 206 Pb, 207 Pb e 208 Pb. Quando encontramos, por exemplo, um pico de chumbo em um núcleo de gelo da Groenlândia, coincidindo com o auge de uma atividade metalúrgica no Mediterrâneo, e os isótopos batem com jazidas conhecidas, a conexão entre fonte e poluição torna-se mais convincente. Pesquisas que combinam esses métodos mostram flutuações interessantes.
picos de chumbo atmosférico na Antiguidade Clássica, aumentos nos períodos de grande mineração em Laurion e em Espanha, e depois um crescendo bem maior a partir da Revolução Industrial. O que muda de forma radical entre o primeiro milênio antes de Cristo e o segundo milênio depois de Cristo não é apenas a quantidade absoluta de metal extraído, mas a forma como a dispersão do chumbo passou a operar em escala regional e finalmente global. Do esplendor romano para o silêncio dos ofícios medievais. O chumbo manteve papéis técnicos e simbólicos. Na Idade Média, o metal aparece em telhados, no fabrico de vidraças, em cosméticos e principalmente na pintura. O pigmento conhecido como white lead, o branco de chumbo, produzido por corrosão controlada de chapas de chumbo, foi o alicerce das paletas europeias por séculos. Brilhante, opaco e com excelente cobertura, era o branco preferido de pintores desde a Renascença até o século XIX. A produção do branco de chumbo, no entanto, era uma indústria com riscos óbvios. Artesãos que trituravam e processavam placas engajavam-se em atividades que liberavam pó fino. Pintores recorriam a pigmentos que, ao secarem, liberavam partículas. Crianças e mulheres expostas ao pó doméstico ou a tintas caindo das janelas imóveis ingeriam pequenas quantidades. O custo humano dessas práticas aparece em relatos médicos esparsos, em que sintomas como dores abdominais crônicas, fadiga e declínio cognitivo aparecem com frequência. Bernardino Ramazzini, o médico italiano considerado um dos fundadores da medicina ocupacional, chamou atenção no século XVII para doenças relacionadas ao trabalho, uma inclinação que o faria observar exposições de metalurgia e da indústria do pigmento. Georgius Agricola, em seu tratado De Re Metallica, descreveu técnicas de mineração e processamento que expõem o leitor às condições de trabalho perigosas da época. No fim da Idade Média e início da modernidade, o uso do chumbo em cosmética também deixa marcas culturais e fisiológicas. Mulheres aplicavam ceras, polimentos e pomadas para branquear a pele, práticas estéticas que, em muitos casos, envolveram compostos de chumbo. O brilho pálido procurado nas cortes europeias vinha com um preço. Contato repetido com preparações à base de chumbo podia causar intoxicações crônicas. Essas histórias ilustram outro tema recorrente, a escolha estética e administrativa por um material barato e eficaz que, não raramente, impunha custos invisíveis à saúde dos mais expostos. No fim da Idade Média e início da modernidade, o uso do chumbo em cosmética também deixa marcas culturais e fisiológicas. Mulheres aplicavam ceras, polimentos e pomadas para branquear a pele, práticas estéticas que, em muitos casos, envolveram compostos de chumbo. O brilho pálido procurado nas cortes europeias vinha com um preço. Contato repetido com preparações à base de chumbo podia causar intoxicações crônicas. Essas histórias ilustram outro tema recorrente, a escolha estética e administrativa por um material barato e eficaz que, não raramente, impunha custos invisíveis à saúde dos mais expostos. Pausa de 2 segundos. Bloco. Era colonial. Locutor diminui ligeiramente o timbre. Pausa curta antes do começo. A expansão europeia dos séculos XVI e XVII levou a mineração a novas latitudes e intensidades. Potosí, nas alturas frias dos Andes, converteu-se em um símbolo extremo dessa dinâmica. Descoberto no século XVI, o Cerro Rico transformou-se em um centro de extração de prata de escala jamais vista naquela região. Lonjas de minério eram lavadas, amalgamadas e processadas em fornos, numa cadeia que requeria enorme quantidade de lenha, trabalho humano e técnicas que exalavam vapor e fumaça. Na cidade de Potosí, a metáfora que se usava era literal: Vale Santo das riquezas, monte que chora prata. Milhares de homens, indígenas e forçados pelo sistema de Mita, trabalharam na mina sob condições brutais. O processamento do minério, que muitas vezes continha chumbo associado ao metal valioso, espalhou poluentes por vales e comunidades. As partículas de chumbo depositaram-se no solo e nas águas, e as cinzas das queimas alcançaram assentamentos distantes. Vamos escutar, por um momento, uma cena que poderia ter acontecido numa aldeia próxima ao sopé do cerro. Pausa breve.
Rosa, uma mulher que costurava mantos para comerciantes, caminhava com seu filho para buscar água num riachinho onde outrora se pescava com facilidade. Agora, as margens mostravam finas camadas de pó cinzento, os peixes eram escassos. O filho, de olhos fundos e passos lentos, brincava com uma peça brilhante arrancada de um artefato, talvez uma faísca de metal ou um pedaço de escória. Rosa não sabia que cada gesto do menino, chupar um objeto, brincar na lama, poderia ser uma via para acumular metal no corpo. As histórias orais dos aldeões falavam de tosse, de feridas de lenta cicatrização, de filhos que nasciam com parentesco íntimo de enfermidades que ninguém entendia. Potosí e Zacatecas, no atual México, ilustram como a maquinaria colonial não apenas extraiu riqueza, mas também gerou passivos ecológicos e sociais duradouros. A logística requerida, transporte por mulas e navios, fundições em escala, fornos que consumiam vastas áreas de floresta, amplificou a contaminação. Trabalhadores escravizados e indígenas eram os mais expostos. Administradores, longe dos fornos, muitas vezes não experimentavam os mesmos níveis de dose. As assimetrias de exposição tornaram-se assim mais do que um efeito colateral, integravam a própria base material da diferença colonial. Pausa de 2 segundos. E então, do forno veio a nova economia. Bloco. Revolução Industrial e século XIX. Reduzir ritmo. Inserir leve som de fábrica ao fundo. Com o advento da Revolução Industrial, os caminhos do chumbo tomaram uma escala nova e urbana. Fábricas concentravam trabalho e poluentes. Cidades cresceram sem o aparato sanitário adequado. Tintas de chumbo cobriram casas, navios e brinquedos. As baterias de chumbo ácido, inventadas em meados do século XIX, entraram no arsenal tecnológico, com aplicações crescentes em eletricidade e armazenamento. O chumbo, agora, deixou de ser apenas uma ameaça local próxima às minas. Tornou-se um componente cotidiano em objetos que tocamos e que respiramos nas cidades. Pausa de 1 a 2 segundos. As consequências apareceram nas estatísticas de saúde pública. Médicos como George Baker, no século XVIII e XIX na Inglaterra, associaram episódios de cólic, dores abdominais intensas e recorrentes, ao consumo de cidra produzida com prensas contendo chumbo. A história do Devon Colic é um exemplo precoce de investigação epidemiológica. Baker observou padrões geográficos e de produção que ligavam práticas locais ao mal-estar generalizado. Esses relatos ajudaram a construir um arcabouço que, ao longo dos séculos, ligaria trabalho, tecnologia e doença. Pausa breve. As cidades industriais também revelaram a dimensão infantil da exposição. Crianças brincando entre entulhos, lambendo objetos ou engolindo poeira de tintas levaram adiante um problema de saúde pública que, por muito tempo, foi subestimado. A noção moderna de neurodesenvolvimento e de que pequenas doses de chumbo afetam habilidades cognitivas e comportamento só viria a ser firmada em estudos epidemiológicos do século XX. Mas as sementes do problema já estavam presentes na paisagem urbana. O salto mais dramático da história do chumbo talvez aconteça no século XX, quando químicos e engenheiros transformaram o metal em um agente atmosférico. O tetraetilchumbo, conhecido como TEL, foi sintetizado e promovido como aditivo para gasolina para aumentar a octanagem e reduzir batidas nos motores. Thomas Midgley Jr., trabalhando com empresas automotivas, teve um papel central no desenvolvimento e na defesa de aditivos orgânicos para motores, inclusive o clorofluorcarboneto e o tetraétil. A solução técnica parecia elegante: dissolver chumbo em compostos orgânicos e adicioná-lo ao combustível para melhorar o desempenho. Pausa breve, voz com sombra de ironia contida. Mas o efeito colateral foi monumental. Ao queimar, o combustível liberava chumbo na forma de partículas finas que se espalhavam pela atmosfera. Carros, onipresentes nas ruas das cidades ocidentais, tornaram-se dispersores móveis de um metal tóxico. A companhia Ethyl Corporation, formada por interesses industriais como General Motors e DuPont, promoveu a adoção do TEL com campanhas e, em muitos casos, com tentativas de minimizar os riscos reportados.
Documentos históricos mostram debates, estudos internos e estratégias públicas que tentaram neutralizar críticas. A adição massiva de chumbo à atmosfera criou um novo tipo de contaminação, difusa, respirável e global. Em poucos anos, os níveis de chumbo atmosférico subiram de forma dramática em centros urbanos e rodovias, deixando uma marca que passou a ser detectável em sedimentos, folhas e até em ossos de animais selvagens. Essa dispersão é o que transforma o chumbo de um problema local em um problema planetário. Pausa de 2 segundos. E foi nesse momento que a ciência moderna, equipada com métodos analíticos cada vez mais precisos, começou a pressionar para mudar políticas. Pausa curta. Bloco Ciência Moderna. Claire Patterson e Herbert Needleman. Diminuir ritmo, dar reverência ao tom. Claire Patterson, um geocientista que dedicou parte de sua carreira a estudar os níveis naturais de chumbo no ambiente, trouxe algo essencial, uma linha de base. Medindo depósitos de chumbo em núcleos de gelo e em sedimentos pré-industriais, Patterson mostrou que a concentração de chumbo na atmosfera havia aumentado muitas vezes desde a Revolução Industrial e explodira com a era do automóvel. Seu trabalho ajudou a demonstrar que a poluição por chumbo não era apenas uma questão ocupacional ou regional, era um legado industrial mensurável. Na esfera médica e epidemiológica, Herbert Needleman foi uma figura-chave. Em estudos realizados a partir das décadas de 1960 e 1970, Needleman e colaboradores mediram níveis de chumbo em amostras de dentes e em sangue de crianças, correlacionando essas medidas com desempenho cognitivo e comportamental. Seus estudos sugeriram que exposições, mesmo baixas de chumbo na infância, associavam-se a quedas no QI e a dificuldades de atenção e comportamento. Essas descobertas provocaram resistência por parte da indústria e debates metodológicos, mas também abriram um caminho para a proteção infantil em políticas públicas. O acúmulo de evidências científicas acabou por gerar mudanças. Regulamentações progressivas nas décadas de 1970 e 1980 começaram a restringir o uso do chumbo na gasolina e na tinta, impondo limites e exigindo alternativas. A retirada do chumbo da gasolina em muitos países foi uma das grandes vitórias de saúde pública. As concentrações de chumbo no sangue de crianças caíram dramaticamente nas décadas seguintes, um exemplo concreto de como a regulação, baseada em ciência, pode reverter um problema ambiental de larga escala. Pausa. Bloco História Contemporânea, Flint, Laoroia, Cabui. Ritmo contemplativo e empático. Apesar das reduções globais, o legado persistiu e persiste de formas desiguais. Situações como Flint, Michigan, mostram que as decisões políticas e a infraestrutura envelhecida podem reintroduzir riscos evitáveis. Em 2014, a cidade trocou sua fonte de água para uma alternativa mais barata sem adotar controles de corrosão adequados. O resultado foi a corrosão das tubulações internas e o despejo de chumbo na água potável. Crianças de Flint apresentaram elevações nos níveis de chumbo no sangue. A pediatra Mona Hannah Atisha e engenheiros como Mark Edwards foram fundamentais para demonstrar o problema e mobilizar a mídia e a justiça social. Pausa longa, efeito sonoro, torneira pingando. O caso de Laoroia, no Peru, oferece outra lição. A cidade viveu décadas sob a sombra de uma grande fundição de metais, que emitiu chumbo, arsênico e outros poluentes. Pesquisas mostraram níveis elevados de metal no sangue de crianças locais, impactos respiratórios e danos ambientais extensos. Laoroia ilustra a persistência dos passivos industriais quando decisões econômicas negligenciam proteção ambiental e direitos humanos. Cabui, na Zâmbia, é frequentemente citada entre os lugares mais contaminados do mundo por chumbo. Décadas de mineração e fundição deixaram solos e águas impregnados. Em muitas comunidades como Cabui, o risco é exacerbado pela reciclagem informal de baterias e pelo contato direto com solo contaminado, crianças brincando em áreas onde a poeira rica em chumbo se deposita. Esses contextos mostram como a contaminação se associa à pobreza e incapacidade institucional de remediar de forma ampla. Nos cantos onde a economia informal recicla baterias, desmontando, fundindo e processando metais sem proteção, o chumbo retorna de forma cruel.
uma promessa de renda que pode sacrificar longamente a saúde das famílias. Lugares como Agbogbloch e diversos sítios na África, Ásia e América Latina têm testemunhado processos onde componentes de bateria são queimados em ambientes domésticos, liberando metais pesados que se incorporam à cadeia alimentar e ao pó doméstico. Esses casos contemporâneos compartilham características com os episódios antigos: a tecnologia que promete benefício imediato, a desigualdade na distribuição dos riscos e a inerente lentidão da remediação. Mas há agora ferramentas que antes não existiam: monitoramento biomédico em larga escala, técnicas de remediação física e química, legislações públicas e ativismo comunitário que podem e têm exigir reparação e mudanças. Bloco Remediação e Desafios, voz reconfortante, registrar soluções e limites. Quando falamos de remediar a contaminação por chumbo, nos deparamos com um menu de opções técnicas e com limitações pragmáticas. Entre as técnicas mais usadas estão remoção física do solo contaminado e sua substituição por solo limpo, estabilização química do chumbo in situ, por exemplo, a fosfatação do solo, que transforma o chumbo móvel em formas menos biodisponíveis, cobertura com camadas inertes que reduzem a exposição de superfície e intervenções hidráulicas e químicas em redes de água para controlar corrosão. A substituição de tubulações de chumbo por alternativas modernas é uma medida direta e eficaz para prevenir ingestão crônica via água. No entanto, o custo monetário e logístico é alto, exige planejamento, investimento público e muitas vezes uma vontade política que nem sempre está presente. Em cidades com orçamentos apertados, trocar milhares de ramais domésticos pode ser inviável a curto prazo, e mesmo quando se substituem as tubulações principais, os ramais internos das residências podem permanecer como risco. A remoção de solo contaminado, embora eficaz localmente, é também cara. Para áreas extensas como antigos bairros industriais, a logística de escavar, transportar e dispor o solo tóxico é complexa e gera debate sobre responsabilidade financeira. A técnica de estabilização com fosfatos oferece uma alternativa que reduz a biodisponibilidade do chumbo sem necessidade de remoção integral, mas não elimina o metal do ecossistema, apenas diminui o risco de absorção por plantas e animais. No plano médico, a triagem pediátrica com testes de sangue para chumbo e intervenções clínicas quando necessário, incluindo acompanhamento nutricional e, em casos graves, terapia de quelantes sob supervisão médica, são medidas paliativas se a fonte de contaminação permanecer ativa. A prevenção primária, eliminar a fonte, continua sendo a estratégia mais eficaz para proteger populações. Os obstáculos políticos e econômicos para a remediação muitas vezes se articulam com desigualdades pré-existentes. Comunidades de baixa renda têm menos acesso a recursos legais, menos visibilidade na mídia e menor capacidade de mobilizar financiamento. A justiça ambiental entra aqui como princípio. Se a contaminação é o resultado de escolhas produtivas que beneficiaram outros, a remediação deveria incluir não só correções técnicas, mas reparação e apoio social às populações afetadas. Pequena pausa. Mas havia sempre um preço invisível: reduzir ritmo. Bloco Debate Técnico sobre Provas e Interpretações, voz didática e serena. Voltando aos dados e ao modo como interpretamos a história, a combinação de métodos, isotopia, núcleos de gelo, perfis de sedimentos lacustres, análise de ossos e dentes, permite montar narrativas com diferentes graus de certeza. Quando múltiplas linhas de evidência convergem, por exemplo, picos isotópicos em gelo que coincidem cronologicamente com dados arqueológicos de grande atividade metalúrgica e com concentrações elevadas em solos próximos, a inferência de impacto humano torna-se robusta. No entanto, é crucial lembrar que a presença de chumbo em ossos antigos ou em sedimentos não prova por si só um mecanismo causal para colapsos políticos ou para declínios demográficos. A complexidade social exige cautela. Fome, guerra, peste, mudanças climáticas, crises econômicas e políticas institucionais atuaram e atuam em conjunto. O chumbo pode ter sido uma carga adicional, um fator de vulnerabilidade que, acumulado, reduziu resiliências sociais.
Em muitos contextos, a melhor formulação é probabilística. Pode ter contribuído, pode ter aumentado a vulnerabilidade, há evidências que sugerem. Pequena pausa. Bloco Ética e Memória Geológica, tom contemplativo, voz mais calorosa. Há, porém, algo de profundamente poético e ético ao considerar o chumbo como memória da Terra. As camadas de sedimento, as bandas em núcleos de gelo, os anéis de árvores e os dentes humanos registram o que as sociedades fizeram. A Terra torna-se um arquivo que não julga, mas que conserva. Ela guarda o pó que se espalhou de Laurion, o fumo de Potosí, as partículas de estradas do século XX. Ler essas camadas é, em certo sentido, decifrar a história moral de decisões materiais. Pequena pausa. Essa memória geológica funciona como uma chamada de atenção sobre responsabilidade intergeracional. As escolhas de uma era, de usar um metal porque melhora uma máquina, de economizar em tratamento de água, de priorizar lucro imediato em vez de saúde pública, deixam marcas duráveis. E, ao mesmo tempo, essa mesma memória é um instrumento de reparação. Ela permite provar que a contaminação existiu, mapear sua extensão e demandar intervenções. A ciência, nesse papel, não é neutra tecnicamente, torna-se também uma ferramenta de justiça. Voltemos por um instante aos detalhes íntimos, porque a história do chumbo é, acima de tudo, feita de corpos. Pense em Liene, mãe solteira numa cidade de mineração, que trabalha horas longas em uma reciclagem informal. Ela separa placas, desmonta baterias, lava contatos metálicos com soluções caseiras. Seu filho, Tobias, chega da escola e pega a mesma bancada onde a mãe trabalha. Ao brincar, ele leva a mão à boca, um gesto que em poucas semanas pode transformar pó em sangue. Liane não age por maldade, age por necessidade. E é nesse ponto que a história encontra a urgência política. Reduzir exposição requer não apenas leis, mas alternativas econômicas para famílias como a de Liane. Há medidas concretas, algumas já testadas com sucesso. Trocar redes de água com chumbo, instalar controles de corrosão na tubulação, promover programas de substituição de solos em parques e escolas, aplicar fosfatos que reduzam a biodisponibilidade do chumbo, fiscalizar e regulamentar a reciclagem de baterias e oferecer alternativas formais, triagens pediátricas sistemáticas em áreas de risco, campanhas de educação pública sobre higiene que reduzam ingestão de pó, lavagem de mãos, limpeza úmida de superfícies. Cada medida tem custos e limites, mas muitas demonstraram eficácia local quando combinadas com vontade política e financiamento. A ciência e as políticas públicas caminham juntas. Estudos biomédicos apoiam intervenções e políticas bem desenhadas reduzem exposição. Exemplos de sucesso incluem cidades e países que, ao remover o chumbo da gasolina e restringir a tinta à base de chumbo, observaram quedas claras nos níveis de chumbo no sangue infantil e melhora em indicadores de saúde pública. Essas históricas vitórias mostram que a mudança é possível. Ao olharmos a longa história que atravessamos, das veias de galena nas rochas ao sussurro das máquinas modernas, percebemos padrões. A utilidade imediata, a externalização do custo, a persistência do legado. O chumbo não é um demônio que decide destinos por si só. É antes um espelho do modo como as sociedades equilibram benefício e custo, tecnologia e cuidado, lucro e proteção. Em alguns momentos, essa balança inclinou-se para a exploração sem reparo. Em outros, a ciência e o ativismo forçaram correções. Há razões para desapontamento, para raiva e para urgência. E há também, se permitirmos um certo alívio, motivos para esperança. Políticas públicas que funcionaram, comunidades que se mobilizaram, pesquisadores que expuseram verdades diante de grandes interesses e, finalmente, mudanças que reduziram cargas tóxicas em populações inteiras. A mudança histórica é possível. Lenta, frequentemente tardia, mas possível. Feche os olhos por um instante e imagine a Terra como um livro com páginas de pedra e gelo. Cada página contém uma linha de humanidade, pedacinhos de metal, cinzas de fornos, marcas nas águas.
a galena que brilhava nas mãos de um caçador neolítico, as cinzas nos arredores de Laurion, o pó que se aninhou em Potosí, os rastros de chumbo nas estradas do século XX, tudo isso se dobra e se guarda nas camadas do globo. Mas os arquivos não estão apenas para condenar. Eles nos dizem o que foi feito e nos mostram que podemos agir para aliviar o sofrimento que nós mesmos provocamos. Substituir uma cano, limpar um parque, educar uma comunidade, apoiar políticas de remediação são gestos concretos que revertem tendências. Talvez não apaguem as marcas totalmente, mas reduzem a carga que passamos aos que virão depois de nós. Deite-se com a imagem da terra que guarda e ensina, camadas que se empilham como um diagrama de cuidado e descuido, e que nos convidam a reescrever a próxima página com mais prudência. Por esta noite, permita que a lembrança dos nomes Plínio, Vitrúvio, Paracelso, Geórgios Agrícola, Ramazzini, Peterson, Needleman, Mona Hanna-Attisha se dissolvam numa sensação de passagem do tempo e de responsabilidade compartilhada. Pausa longa, reduzir volume até quase sussurro. Se, ao terminar, você quiser ir mais fundo, há leituras, estudos e organizações que documentam e trabalham na remediação e na justiça ambiental. Procurar essas fontes, apoiar ações locais e conversar com vizinhos sobre riscos e soluções são gestos simples que somam. 2 segundos. Se esta viagem pela história do chumbo despertou em você curiosidade ou urgência, considere visitar as referências e apoiar iniciativas que lidam com remediação e saúde ambiental em sua comunidade. Uma pequena ação local pode ser a diferença para uma criança que cresce longe do pó antigo. Pausa breve. Agora respire fundo mais uma vez. A Terra guarda em camadas o que as civilizações esqueceram. Cabe a nós ler essas camadas com paciência e cuidar do que encontrarmos. Boa noite. Pausa final de 4 segundos. Som final. Um sopro suave de vento sobre pedras. Desvanece lentamente. Debate historiográfico. Marcar no roteiro, onde o locutor deve recordar que a ligação entre chumbo e grandes colapsos sociais é discutida entre historiadores e cientistas. Enfatizar que existem evidências de contribuição, mas que não há consenso sobre causalidade única ou determinista.